Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1 eu vou ler. Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, e saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Semana passada eu fui para Fiji. Quando eu estava em Tegu, antigamente, eu tinha muita dificuldade. Deus, por favor, nos dê alimento, nos dê carvão. Teve uma vez que eu orei a noite inteira por isso. Por um tempo, eu fiquei na sala de culto sem ninguém, sozinho, e era um inverno muito frio. Eu tranquei a porta e comecei a orar. No começo, eu estava começando a orar para Deus, mas depois de um tempo, eu senti o quê no meu coração? Como se eu estivesse diante do trono de Deus. Parecia que eu estava conversando com Deus, né? Eu sentia assim. Aí eu comecei a orar: Deus, esse evangelho de Jesus Cristo é tão precioso. Por favor, faça com que eu possa pregar no mundo inteiro. Faça com que a gente pregue o evangelho publicando livros. Faça com que a gente possa enviar missionários para o mundo inteiro. Faça com que a gente possa pregar por meio da emissora de TV. Eu comecei a orar dessa forma. E depois que eu acabei a oração, quando eu vi, sabe o que era engraçado? Então, publicar um livro é uma coisa fácil. Então, poder fazer transmissão na TV é fácil. Como a gente vai poder enviar missionários? Então, eram coisas assim, bem assim, fora do normal para mim, né? E até eu ri dessa oração. E eu comecei a orar 1, 2, 3 vezes diante de Deus. Quando eu orei, eu pedia primeiro: Deus, por favor, nos dê alimento. Os meus filhos estão com fome, por favor, dê-nos alimento. Eu orava assim. Aí, depois de um tempo orando, eu nem imaginava em falar isso, mas a minha oração começou a fluir para onde? Tem muitas pessoas que não conhecem o evangelho nesse mundo. Como é que eu vou poder pregar o evangelho para eles? Por favor, faça com que a gente pregue o evangelho publicando livros, por meio de uma transmissora de TV. Também faça com que a gente envie missionários. Passando alguns dias, não era eu quem estava orando, mas era o Espírito Santo que estava conduzindo essa oração. Eu pude sentir isso. Então, Deus, se Deus fizer com que isso dê certo, se Deus quer trabalhar dessa forma, então Ele vai trabalhar. Uma vez, depois que acabou o culto de domingo, eu sentei com 2 irmãos e os irmãos estavam preocupados. Eu falei: irmãos, força, agora nós estamos assim, mas daqui para frente nós vamos ter transmissora de TV, vamos publicar livros, nós vamos enviar missionários. E eles falaram para mim: pastor, realmente o sonho tem que ser grande, pelo menos o sonho, né? Eles pensaram que tudo isso era um sonho. E naquele tempo eu orei uma vez,
E de repente, no meu coração, eu pensei, tem muitas ilhotas lá no Oceano Pacífico. Então, como será que aquelas pessoas sobrevivem? Que roupa será que elas vestem? Como será que elas vivem? Será que elas conhecem esse evangelho? Senhor, por favor, permita com que a gente possa fazer com que essas pessoas conheçam o evangelho. Sem eu saber, eu estava orando por isso. E depois de umas dezenas de anos se passarem, domingo passado, pegando o voo da noite, eu fui até Fiji. Esse nome Fiji é muito bom. Quando a gente fala em coreano, Fiji pedir tipo a flor florescer, né? Então é muito bonito isso, é como a flor que floresce. Então tem um evento, tinha um fórum de ministros ano passado, que acontece a cada 15 anos. E os irmãos da nossa igreja, os jovens, eles entraram nesse fórum e os ministros estavam todos assim, sem nada para fazer. E naquele tempo era a época que a gente estava fazendo conferência em Incheon. E eles foram de manhã na igreja de Incheon. Depois que eu acabei o culto, eu almocei junto com os ministros, Kiribati, Lesoto, Fiji. Vieram alguns ministros, né? E depois que a gente almoçou, eu me sentei com os ministros e com os secretários dos ministros e preguei o evangelho para eles. Eles ficaram muito felizes. Ano passado, no mês de julho, a gente fez o World Camp da IYF e todos aqueles ministros vieram novamente para cá. O ministro de Fiji veio junto com a esposa dele. A esposa dele, ela é tão esforçada, tão zelosa para frequentar a igreja, e ela estava tão preocupada por causa do pecado, mas ela veio para a nossa igreja, recebeu o perdão do pecado e ficou tão feliz. Essa vez eu fui lá e a esposa desse ministro, ela segurou a minha mão e ficou chorando. Pastor, o senhor veio até aqui. Aquela esposa dele, ela tinha pânico de altura. A gente estava fazendo o acampamento lá no Besco e ela subiu no quarto andar e ela olhou pela janela e desmaiou. Mas a partir do dia que ela recebeu a salvação, ela perdeu aquele medo. Ano passado a gente fez um concerto musical lá no centro de Seul. A gente estava comendo lá no 41º andar e ela pediu um assento ao lado da janela. Ela queria olhar pela janela. Ela não tinha medo nenhum. Ela sentou comigo, estava olhando, olha ali é a prefeitura, olha ali é a casa do presidente. Eu olhei com ela tudo tranquilamente. Eu preguei o evangelho para ela e essa vez também a gente pregou lá nas Ilhas de Salomões, Kiribati. Vieram vários ministros também, muitos pastores dessas ilhotas e escutaram o evangelho e ficaram muito agradecidos, principalmente em Fiji. Então tem o primeiro-ministro, ele nos convidou e ele perguntou detalhadamente como nós vamos fazer a palestra de inteligência emocional. Ele ficou tão feliz com isso. E ontem à noite a gente fez um concerto musical na cerimônia de encerramento. Os estudantes, eles bateram tanta palma que os ministros nem escutaram direito a música, né? Eles abriram muito o coração para o Coral Graças também. E nós ficamos muito felizes. No coração das pessoas, o coração a gente não enxerga com os olhos. Mas as pessoas têm um plano, têm um coração, elas falam. Mas essa nossa vida, quando a gente quer construir uma casa, a gente fica triste porque não consegue um terreno, porque a gente fica doente. Então, o doente fica triste porque não consegue o remédio, quer mandar, ou senão a pessoa quer mandar o seu filho para a faculdade, mas não tem dinheiro. Então, as pessoas estão em meio a muita angústia e sofrimento no coração.
Então, quando a gente vai para Kimcheon, em Gyeongbu, então a gente tem o nosso centro de retiro lá em Taedong. No inverno, os irmãos vão lá. Eles passam esse inverno lá no... Cada pessoa vai uma vez por semana, fica uma semana, mas eu fico no mês... Eu fico quase que o mês de janeiro e fevereiro todo nesse retiro. Então, quando eles me chamam para dentro, é bem quente lá no quarto, né? Mas fora é muito frio. Quando acaba o retiro, a gente dá a partida no carro, mas está congelado o motor. Então, se a bateria congela, perde toda a bateria, né? Então, tem carros que não pegam. Mas os carros que são bons, eles pegam facilmente, mas por alguns dias, congelando o motor, então eles não conseguem pegar. O carro não pega. E os irmãos que ficam na recepção, eles pegam o carro deles e eles sempre têm aquele cabo, né, para fazer chupeta. Então, o outro carro não tem força, não tem bateria para ligar, mas com esse cabo eles conectam as baterias e aquele carro que tem bateria, ele liga e aí essa energia passa para o outro carro. Então, se você pisa no acelerador algumas vezes, então passa a bateria para o outro carro, né? A vida espiritual, a gente pensa que ela é muito difícil, mas ela é muito simples. Quando não existe bondade dentro de nós, se a bondade de Jesus Cristo entrar dentro de nós, nós nos tornamos bons. Quando não existe felicidade dentro de nós, a felicidade que existe dentro de Jesus Cristo é só a gente puxar para dentro de nós. Assim como a energia passa pelo cabo elétrico, dessa forma não podemos passar energia, assim também o coração, a gente não passa pelo cabo elétrico, mas se o coração fluir, então um coração pode puxar o outro. Pedro, quando Jesus Cristo estava vivo, Pedro sempre seguia Jesus Cristo, respeitava a Jesus Cristo, mas no coração de Pedro, sem ele saber, ele tinha um novo mundo do coração que ele não conhecia. Então, Jesus Cristo falava muitas coisas que não combinavam com o coração de Pedro. As coisas que Jesus Cristo falava não combinavam com Pedro. E no final, o Senhor falou para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, nem que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. Então, Pedro decidiu a fazer isso. Mas essa decisão, Pedro, porque ele era fraco, muitas pessoas dessa mesma forma tentam parar de beber, tentam parar de fumar, tentam parar de se drogar, elas decidem parar de jogar jogo de aposta, elas decidem tudo isso, mas essa minha própria decisão, quando uma força maior do que essa decisão vem e me arrasta, eu não tenho como vencer isso, porque o ser humano é muito fraco. Então, essa decisão do homem não é grande. Tem muitas pessoas que conseguem, né, fazer como decidem. Mas, quando o carro não pega porque não tem bateria, se você conectar o cabo com um carro que tem bateria, então vai pegar o carro, né? Assim também, dentro de nós não existe amor, a gente não consegue vencer a cobiça, a gente não consegue vencer a tristeza, a gente não consegue vencer o sofrimento. Mas a paz que é maior em Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo que é maior, se entrar em mim, então isso vai poder trabalhar dentro de mim. Quando eu vejo essa vida, eu simplesmente acreditei que recebi o perdão dos pecados, mas recebendo o perdão dos pecados, eu não recebi o perdão do pecado pelo meu esforço, pela minha obra. Mas quando a graça de Jesus Cristo foi refletida dentro do meu coração, quando eu descobri, quando eu aceitei no meu coração que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz lavou todo o meu pecado, então aquela verdade da cruz de Jesus Cristo, quando entra no meu coração, porque esse coração conduz o meu coração, esse coração de Jesus Cristo conduz o meu coração, então surge uma nova força no meu coração. Então surge uma felicidade que não existia, surge uma gratidão que não tinha antes.
Depois que eu recebi salvação e o Senhor Jesus vivendo dentro do meu coração, frequentemente eu pensei, esse coração, eu não tinha esse tipo de coração. Esse coração não é meu. Dentro de mim não tinha esse coração. Uma vez quando eu estava em Daegu, eu fui convidado para ir para uma colônia de leprosos para fazer uma conferência, e eu fui para casa e um pastor falou para mim, Pastor Park, eu escutei falar que você vai para a colônia de leprosos fazer conferência. É verdade, você tem que tomar cuidado, pastor. Por quê? Porque os leprosos vão te testar. Como que eles testam? Com aquela mão cheia de pus, eles descascam um ovo cozido para você. Você vai comer ou não, pastor? Ai, fica quieto, para de falar besteira, isso não vai acontecer. E eu fui para o meu quarto. Aí passou. Aí um dia de manhã, faltava 3 dias para a conferência e eu acordei de manhã cedo. Ai, até parece que isso vai acontecer. Mas se com aquela mão cheia de pus, eles trouxeram um ovo cozido descascado para mim e mandaram eu comer, o que eu vou fazer? Surgiu esse coração de repente. Ai, como que eles vão falar para eu comer lá? Como é que eles vão mandar a gente dormir? Será que eles vão falar para eu comer junto com eles? Será que ele vai falar para eu dormir com eles? Ou será que eles vão dar um quarto separado para mim? Então começou a surgir empecilhos no meu coração. E aí depois... Então, naquele tempo, eu abri a porta, era a sala de culto, né? E eu era bem cedo, era bem de madrugada, e eu acordei e comecei a orar. E no livro de Mateus, eu me lembrei de uma palavra que Jesus Cristo falou. Quando Jesus Cristo foi comer na casa de Simão o leproso. É uma palavra que eu já sabia, que eu já havia lido várias vezes antes. Quando Jesus Cristo foi comer na casa de Simão o leproso em Betânia. Então, essa palavra encobriu meu coração. Jesus Cristo, ele é santo, ele é limpo. Não existe alguém mais santo e precioso que Jesus Cristo. Ele é tão precioso, ele é tão grande, e ele foi comer na casa de um leproso. Quem sou eu para ficar pensando se vou ou não comer lá? Surgiu esse coração. E esse coração, eu penso que não surgiu de mim. Eu penso que Jesus Cristo, ele dentro de mim formou esse coração. E depois veio um outro pensamento. Então, leproso é uma pessoa diferente. Se uma pessoa pega lepra, então ele vai ficar leproso. Então leproso não é nada de especial. Se eu pegar lepra, eu vou ser leproso também. Eu tive esse coração. E naquele dia, aquele coração que eu tive, mesmo eu abraçando o leproso e beijando o leproso, não tinha nenhum problema no meu coração. Depois que Jesus Cristo entrou no meu coração, um coração renovado que jamais poderia ser formado. Um coração que jamais eu poderia ter, começou a ser formado. Eu fui lá para a colônia dos leprosos. E não teve nada que foi um empecilho para mim. Comi com eles, eu dormi com eles. A gente dormiu no mesmo cobertor, 2 pessoas no mesmo cobertor. E depois, eles pensaram que eu era leproso também. E eles falaram para mim, pastor, por acaso o senhor não é leproso? Eu falei, não, ainda não. Se eu ficar com lepra, daí eu vou falar para vocês, tá bom? Então Deus, eu li a Bíblia. Eu li a mesma Bíblia. Eu recebi o perdão do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, desde aquele dia que eu nasci de novo. Os olhos para enxergar essa Bíblia se tornaram completamente diferentes.
Antes, a Bíblia para mim eram somente palavras, letras. Mas o Espírito Santo de Deus entrando no meu coração, então Deus começou a me mostrar aquele seu novo mundo aqui dentro da Bíblia, e eu fiquei muito agradecido para com Deus. Ultimamente, eu li o livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava vazia e sem forma, e as trevas paravam sobre a face do abismo. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Lendo essa palavra, e o meu coração ficou bem quente. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, Deus estava comparando a terra com o nosso coração. Essa palavra de Gênesis capítulo 1, eu penso que é o nosso coração. A terra estava nas trevas, estava sem forma, estava vazia. Realmente é verdade. Antes de 1962, antes de eu receber salvação, realmente eu me sentia muito vazio. Antes de eu conhecer a Jesus Cristo, meu coração ele sentia um grande vazio. Eu sentia trevas, realmente eu estava na escuridão. Mas a terra, ela fez que esforço para poder expulsar as trevas? A terra fez que força para poder se preencher? A terra, através de que método pôde ser organizada? Era impossível. Mas disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Se eu falar em outras palavras, haja luz, e as trevas foram embora. Ele desenhou exatamente o meu coração. Então, se a palavra de Deus entrar no meu coração, as trevas vão ser expulsas. A preocupação vai ser expulsa, o medo vai ser expulso, a tristeza vai ser expulsa, as trevas vão ser expulsas. E eu li a Bíblia. Cada palavra da Bíblia ficando no meu coração, dentro do meu coração, começou a entrar uma paz que eu jamais poderia sentir em nenhum lugar desse mundo. Começou a preencher meu coração. Começou a entrar uma luz que deixou meu coração bem claro. Isso jamais poderia ser feito, uma paz que jamais poderia ser feita dentro de mim. As pessoas se esforçam para ganhar das trevas. Mas a terra, com que poder pode vencer das trevas? A terra, como pode preencher o vazio? A terra sozinha, como pode expulsar? Pode ser organizada. Quando Deus disse, haja luz, as trevas foram embora. Quando Ele mandou a água de baixo e a água de cima serem separadas, então foram separadas. E a terra, quando ela falou, Deus mandou com que ela dessem frutos, segundo as suas espécies, e todas as árvores segundo as espécies, e ela assim se fez. A terra não fez nada e começou a brotar, ela virou uma árvore, ela deu flores, e assim ela deu frutos. Então, se tornou numa árvore muito agradável. E quando eu tive um coração de que Deus trabalharia dessa mesma forma em mim, então eu comecei a ter muita força, eu comecei a ter muita gratidão. Então, eu pensei, Deus não falou para um diamante ou para um ouro, você tenha frutos, você tenha flores, mas para essa terra, que não é nada, nessa terra, nesse pedaço de terra,
O chão, a terra que você pisa e não se sente mal. Você cospe em cima da terra, a terra que não tem valor nenhum. Ele produz os frutos que as pessoas tanto gostam, criam flores. Cada vez que eu fico aqui em pé nesse púlpito, cada domingo, eu não sei como é a vida de todos os nossos irmãos, mas às vezes vocês podem ter preocupação, cair na tentação, surge coração mau, surge coração indignado, surge injúria, ódio, lascívia, cobiça, pode surgir essas coisas. Mas quando a palavra de Deus entra no coração dessa pessoa, então a terra que estava vazia, sem forma e com trevas, essa terra começa a florescer, começa a dar fruto, as aves cantam, os animais andam para lá e para cá. Assim como se transformou num lindo jardim do Éden, dessa mesma forma, Deus odeia as trevas. Deus ama a luz. Entenderam, né? Deus odeia as trevas e ama a luz. Por isso, Deus ele faz com que a minha vida se ilumine. Se entra luz, através da fotossíntese, a folha trabalha e depois pode dar flores e frutos. Assim também eu vou poder ser uma pessoa que dê frutos. Os irmãos, aquele irmão pode estar preocupado, aquele irmão pode estar em tentação, pode ter angústia, mas cada vez que entra a palavra de Deus nessa pessoa, essa pessoa pode ter paz. Então, em Lucas capítulo 15, fala sobre o filho pródigo. Sabe quando o filho pródigo mudou? Ele estava morando numa terra distante e estava sofrendo, depois voltou para a casa do pai e ele falou. Quando o filho pródigo falou, ele confessou o quê? Na casa do meu pai tem muitos alimentos e eu aqui morro de fome. Naquele momento, mesmo que ele tenha confessado isso, ele ainda estava longe do pai, estava com fome, estava no chiqueiro. Eu tenho que voltar para casa. Mesmo voltando para casa, ele ainda estava com fome, estava sujo, estava imundo. E quando chegou em casa, o pai dele saiu ao encontro dele, correndo, e o beijou e o abraçou. E mesmo assim, o pai beijando, ele estava sujo. Mesmo abraçando, ele ainda estava sujo. Mesmo o pai levando ele para casa, ele ainda estava sujo. Mas quando o filho pródigo começou a mudar, quando a palavra começou a sair da boca do pai, trazei a melhor veste. O que vocês estão fazendo? Coloque o anel no dedo e sandália nos pés. E matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemos. Quando começou a sair a palavra da boca do pai, a partir do momento que aquela palavra começou a sair, o filho pródigo ficou limpo, ficou glorioso, ficou puro, ficou satisfeito, ele ficou feliz, tudo mudou. Então, nesses 66 livros, Deus deu para a gente. Muitas pessoas guardam essa Bíblia na bolsa, mas tem muitas pessoas que não têm a palavra de Deus no coração. Mesmo que tenha muitas Bíblias na prateleira, mas tem muitas pessoas que não têm a palavra de Deus no coração. Mesmo lendo a palavra, procurando, pesquisando a Bíblia, mas dentro do coração tem muitas pessoas que não têm a palavra de Deus. Então, a palavra aqui só no papel não tem poder. Então, independente de quem seja, independente da pessoa que seja, independente do quão mal é, independente do quão sujo é, independente de quão lascívio, quão imundo, quão sujo, quão pobre, quão ignorante, independente de quem seja, se a palavra de Deus entrar,
Porque a palavra de Deus é poderosa. Quando entrou a palavra, essa terra começou a mudar dessa mesma forma. Para a vida ser feliz, mudar, ser feliz, ficar alegre somente com a palavra de Deus. O casal de ministro da educação de Fiji, eles eram da igreja Mormon. Então, o Coral Gracias tinha que fazer a apresentação, mas não tinha piano em Fiji. Mas só tinha um piano lá na igreja Mormon. Então, o casal do ministro da educação, eles vão para essa igreja Mormon. Às vezes eles vão, né? Não vão mais. Então, esse piano foi enviado dos Estados Unidos, mas como não tinha quem tocasse, falou que só estava ali tapado naquela igreja e guardado. Mas somente se a central dos Estados Unidos permitir que pode ser emprestado aquele piano. E aí ele fez esse pedido. O pastor responsável, ele que veio e emprestou esse piano para a gente. Eu não sabia que era tão difícil. É Kauai, né? É do Japão. E veio aquele pastor responsável, tirou foto com o coral, tirou foto do que a gente pegou. Aí a gente escutou a irmã Park também, tocando piano, participou também do nosso evento. Tem um piano tão bom, mas o piano estava dormindo. E a irmã Park Sumin tocou o piano, e aquele piano ficou tão feliz de ter acordado, e foi tão lindo as coisas que ela tocou. E ela não tocou as coisas que ela sempre toca, mas ela escolheu músicas bem difíceis de tocar, e não dava nem para enxergar o dedo dela tocando. Eu também me assustei. Nossa, ela toca tão bem assim. Todo mundo ficou emocionado. Então tinha esse piano, mas como não tem pianista, então eles nem tiraram do pacote de presente, estava ali ainda embrulhado. E como ninguém toca piano, não tem quem possa afinar o piano, né? Porque ninguém toca piano em Fiji. Mas mesmo assim estava muito bom o som. Então Deus é um pianista e vocês são os pianos. E Deus quer tocar vocês. Por mais que o pianista toque muito bem o piano, mas se não tiver piano, não tem como tocar. Deus é o melhor pianista desse mundo. E Ele quer tocar o piano da vida de vocês. Se Deus tocar a vida de vocês, se Deus for criando e conduzindo a vida de vocês, quão agradável música não vai sair. Quanta felicidade não vai se ter. Eu penso. A outra vez eu me encontrei com o presidente de Quênia, e essa vez eu me encontrei com o primeiro-ministro de Fiji. Eu falei sobre Jesus Cristo para eles, preguei o Evangelho, falei que a IYF vai trabalhar em Fiji. Só de pensar, nossa, não é nada. Não, é uma coisa surpreendente. Como eu pude fazer isso agora no mundo inteiro? Onde existir pessoas nesse mundo, não existe nenhum livro, nenhuma educação que possa trocar o coração das pessoas. O livro que nós criamos trocou o coração das pessoas. Então, esse livro, ele adormece a ira do coração das pessoas, abaixa a poeira do coração das pessoas, faz com que as pessoas cantem uma nova e linda canção. Essa Bíblia tem esse poder de poder trocar o coração das pessoas. Muitas pessoas trocaram o coração através dessa Bíblia. Isso é surpreendente.
E através de mim, Deus está fazendo eu poder florescer flores. Deus está fazendo eu poder frutificar. Jesus Cristo se encontrou com Pedro no Mar da Galileia. Ele se encontrou lá no Mar da Galileia e Pedro não conseguiu pegar nenhum peixe naquele dia. E Pedro falou, lançai as vossas redes, fazei-te ao largo. E o que Pedro falou? Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas não conseguimos pegar nada, mas conforme a sua palavra lançarei as redes. Ele tinha a sua teoria, a sua experiência. Até agora, pelo método dele, ele lançou as redes para pescar, mas ele fracassou. Ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Mas naquela noite, ele abandonou todos os seus métodos. Então ele podia pensar, Jesus, o Senhor já pescou alguma vez? Eu cresci aqui no Mar da Galileia. Sobre o Mar da Galileia não existe ninguém que conheça tão bem. O quê? Fazer-me ao largo, lançar a rede no fundo? Não vou pegar nada. Então Pedro poderia ter falado dessa forma. Mas Pedro, ele quando se encontrou com Jesus, ele fracassou. Ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Pela experiência, pelo método dele, ele não conseguiu pegar nada. Então, ele somente podia seguir a palavra de Jesus Cristo. Por isso, ele lançou as redes, fez-se ao largo e ele pegou muitos peixes. E sabe o que Jesus Cristo falou? Ele falou algo surpreendente. Siga-me. Eu te farei pescador de homens. Jesus Cristo ouviu a Pedro e falou, siga-me. Eu te farei pescador de homens. Ele vai fazer Pedro um pescador de homens. Por isso, Pedro seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus, mas por mais que ele visse, ele não era uma pessoa que podia ser pescador de homens. Quando eu era criança, porque estava tendo a guerra da Coreia naquele tempo, então a minha escola foi queimada. E tinha guerra. E depois do almoço, não tinha aula, então eu sempre ia pescar com meu irmãozinho. Quando eu vejo eu pregando o evangelho hoje, eu penso, nossa, se eu tivesse pescando naquele tempo, né, a Jesus Cristo, se ele aparecesse, né, eu sempre pensei. Tem vários métodos de pescar peixe. A gente tinha vassoura de bambu. A gente tirava o cabo escondido e pegava para pescar. E a gente pegava um fio, a gente pegava, colocava a isca e a gente pescava muito bem. Então o peixe ele não consegue, ele não olha o fio, né? Ele só olha a isca. E também eu ia com meu irmão, aí a gente fazia uma rede. Aí ele segurava de um lado e eu segurava do outro. E aí, quando a gente colocava a mão na rede, a gente podia sentir ele mexendo. E eles pegavam, quando a gente via dentro d'água, parecia um peixão, mas quando a gente pegava não era tão grande, mas era muito legal. E tinha outro método. Você pega e cava num lugar, o dia inteiro fica cavando. E no final, só sobra peixe ali, né? Naquele buraco. Era muito legal pescar quando eu era criança. Jesus olhou para Pedro e falou, siga-me, eu te farei pescador de homens. Eu te farei pescador de homens. Então, Pedro largou tudo e seguiu a Jesus. Mas sabe o que é interessante? Então, Pedro seguiu a Jesus por 3 anos. Seguiu a Jesus por 3 anos. Mas o coração de Pedro e Jesus não combinavam.
era diferente. Então, por que a Bíblia fala isso? Então, mesmo a gente recebendo a salvação, a gente vindo para a igreja, muitas vezes o nosso coração não combina com o de Jesus, não é verdade? Então, Jesus quer mostrar isso. Mas, mesmo assim, o que Jesus falou? Eu te tornarei pescador de homens, independente disso. Mas depois da Pentecostes, veio o Espírito Santo para Pedro. E naquele momento, em Atos capítulo 1, sabe o que está escrito no versículo 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é porque você pesca bem que você se torna pastor, não é? O pai do missionário Moon, do pastor Moon, falou que ele era capitão de um grande barco, de um grande navio, né? Então, ele pescou muitos peixes, mas ele quase não vem à igreja. Não é porque pesca bem que se torna capitão ou se torna pastor. Se fosse assim, a gente ia começar primeiro com uma escola de pescaria. Mas Pedro seguiu a Jesus, mas ele ainda continuava com seu coração. Mas depois que Jesus ressuscitou, o que Jesus falou? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quem é que torna a gente pregador do Evangelho? O Espírito Santo. Um dia eu estava lendo a Bíblia. Então, frequentando a igreja, eu sempre pensava que eu era pecador. Mas lendo a Bíblia, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a gente é justo. Lendo a Bíblia, a mulher surpreendida em adultério, ela tinha que morrer apedrejada porque ela foi pega em adultério. Mas Jesus Cristo falou o quê? Nem eu tampouco te condeno. Lendo a Bíblia, está escrito o quê? Jesus Cristo falou para a mulher surpreendida em adultério, nem eu tampouco te condeno. Então, todos aqueles pecados dela fez com que Jesus fez com que toda aquela pedra caísse no chão. Então, eu também cometi muitos pecados. Mas se Jesus falou para a mulher surpreendida em adultério, nem eu tampouco te condeno, então Jesus Cristo também não vai me condenar. Então, aquela palavra que Jesus falou para a mulher surpreendida em adultério, ele falou para ela, nem eu tampouco te condeno. Quando eu me aproximei da Bíblia, como que aconteceu? Ele falou para a mulher surpreendida em adultério, nem eu tampouco te condeno. Então, essa palavra era como se ele estivesse falando para mim. Pagoksu, você cometeu muitos pecados. Mas, assim como ele falou para a mulher surpreendida em adultério, nem eu tampouco te condeno, então ele também não vai me condenar. Ele também está falando a mesma coisa para mim. Porque Jesus Cristo não muda. Então, Jesus Cristo não me condena. Lendo a Bíblia, Jesus Cristo, depois que morreu na cruz para lavar os nossos pecados, ele falou que nós somos justos, ele falou que nós somos santos, ele falou que está conosco. Quando eu li essas palavras, o meu coração, que estava preso no sofrimento e pecado, começou a mudar. O paralítico, ele não pôde se encontrar com Jesus Cristo, então ele entrou pelo telhado. Jesus Cristo falou o quê? Filhos, teus pecados estão perdoados. Essa palavra não pode ser só para aquele paralítico. Mas eu penso que, quando eu pensei que ele falou para mim também, é uma palavra para mim. Aceitando essa palavra no meu coração. Então, lágrimas começaram a sair de mim.
esse sujo pecado. Esse pecado tão sujo, mau e vergonhoso. O Senhor Jesus que lavou o pecado daquela mulher surpreendida em adultério, que lavou o pecado daquele malfeitor da cruz, Ele também me concedeu graça. Ele não falou somente para a mulher surpreendida em adultério, mas quando eu acreditei naquela palavra que também foi dita para mim. Sim, é verdade. Então o Senhor Jesus falou que Ele não vai me condenar. Ele falou que eu sou justo. O Senhor Jesus falou que eu sou limpo. Eu fiquei tão emocionado. E cada palavra que eu lia da Bíblia se renovava. Jesus Cristo morreu e depois de 3 dias Ele ressuscitou. Depois que Ele ressuscitou, Pedro se encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo se encontrou ali no quarto, né, onde os discípulos estavam. E no coração deles... Então, Pedro estava cheio de dor no coração por ter negado a Jesus. Quando Jesus Cristo estava sendo preso ali, quando Jesus estava preso e amarrado na frente de César, Pedro viu a Jesus e ele o negou. E Pedro se decepcionou. Eu não sou discípulo. Eu não sou discípulo de Jesus. Eu decidi tanto que eu não ia negar Jesus Cristo e ainda neguei 3 vezes. Não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode enxergar esse coração de Pedro. Jesus Cristo apareceu. Pedro estava diante de Jesus. Perdoe-me. Eu não sabia que eu ia fazer isso, mas eu te neguei 3 vezes. Eu sou uma pessoa que merece a morte. Tenha misericórdia de mim. Pedro devia ter essa vontade de falar isso. Mas Jesus Cristo apareceu e falando isso e aquilo, depois Jesus Cristo partiu. E Pedro não pôde falar isso. E Pedro, quando ele pensou... Eu falei que eu era discípulo de Jesus. Eu falei que todo mundo podia negar Jesus, mas eu não o negaria. Eu falei para ele que eu acreditaria nele. Mas eu neguei 3 vezes a Jesus. Eu neguei. Por isso Pedro, ele trocou o coração. Eu não sou discípulo. Eu não sou apóstolo de Jesus. Eu sonhei. Eu sonhei só. Eu sou só um pescador. Eu vou pescar peixe. E ele deixou o evangelho para trás. E novamente ele foi para o mar da Galileia para pescar peixe. Por anos. Ele, pela primeira vez... Depois ele pegou o barco, ele remou e lançou as redes. E naquela noite também, ele não conseguiu pescar nenhum peixe sequer. Quando se encontrou pela primeira vez com Jesus Cristo, também foi assim. E quando amanheceu, Jesus Cristo foi procurar por Pedro no mar. Pegou alguma coisa? Nada. Então lançai a sua rede à direita do barco. E quando ele lançou, estava cheio de peixe. E naquele momento Pedro soube que era Jesus. E nadando, ele foi até a terra que estava à beira-mar e saiu para fora. E Jesus estava com um carvão aceso, estava com pão e água. E ele falou para tomar o café da manhã. E eles estavam tomando o café da manhã. Jesus Cristo falou. Depois que comeram, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele já não podia mais responder que amava o Senhor. Eu prometi que abandonaria minha vida pelo Senhor, que eu não te negaria de jeito nenhum. Ele não tinha como afirmar que amava o Senhor. Porque tudo que eu falei se tornou mentira. Eu falei que eu morreria pelo Senhor e isso se tornou mentira.
Pedro, ele falou o quê? Sim, Senhor, eu te amo. Ele queria falar isso, mas algo dentro do coração dele sempre o impedia de falar isso. Como você ama o Senhor? Você negou 3 vezes a Jesus. Ele não tinha como falar que amava Jesus. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus perguntou 3 vezes, Simão, filho de João, tu me amas? E por último Jesus falou, o Pedro falou o quê? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu como um pastor, frequentemente, eu penso, será que eu tenho capacidade para ser pastor? Realmente, eu estou ministrando bem? Quando Jesus Cristo vê, eu tenho muita vergonha de mim. Quando Jesus Cristo olha para mim, eu fico com vergonha. Uma pessoa como eu recebeu tanta graça e misericórdia enquanto pregou o Evangelho. Mas quando eu olho para mim, a pessoa realmente eu não combino com o trabalho de Jesus. Os irmãos me chamam de pastor e no meu coração eu penso, você é pastor? Você é pastor? Sabe por que eu gosto dessa Bíblia? Porque a Bíblia expressa exatamente o meu coração. Senhor, eu não sou um apóstolo. Eu não sou teu discípulo. Eu neguei ao Senhor 3 vezes. Como eu posso dizer que eu sou teu discípulo? Mas no meu coração, eu tenho o coração de amar o Senhor. Mas eu não tenho como dizer isso. Tu sabes que eu te amo. O que Jesus falou? Apacenta as minhas ovelhas. E ele se assustou. Para uma pessoa como eu, ele está mandando apacentar as ovelhas dele. O que eu tenho que apacentar as tuas ovelhas? Senhor, para uma pessoa como eu, o Senhor está depositando as suas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. E depois que Jesus Cristo morreu na cruz, os discípulos perguntaram, porque Israel ainda pertencia a Roma. Então ainda era a época que eles eram uma colônia. Então Jesus Cristo não respondeu. O tempo que eu vou voltar não importa para vocês. E depois Jesus Cristo falou o quê? Que quando o Espírito Santo habitar em vós, vocês vão receber o meu poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mesmo que a gente queira servir ao Senhor, ao Evangelho, então dentro do meu coração, eu tenho cobiça, desejo, ambição da carne. Surge essas coisas e briga com o meu coração as coisas do Evangelho. Uma vez eu falei para minha esposa, eu vou fazer jejum e depois eu volto para casa. Ela falou, tá bom, pode ir. E quando que você volta? Acho que 5 dias, sexta-feira. Tá bom. Eu acho que eu fiz 3 dias de jejum, mas eu estava com muita fome. Eu, por 3 dias orei, já não tinha mais o que orar. Eu pensei, por mais que eu ore bastante, será que vai resolver alguma coisa? Aí, quando eu cheguei, a minha esposa, sabe o que ela me falou quando eu cheguei em casa? Eu sabia que você ia voltar já agora, não ia durar. Quando ela falou isso, eu não me esqueci mais.
Ah, eu sou esse tipo de pessoa e minha esposa sabe disso. É verdade, eu sou esse tipo de pessoa. Eu tenho o Espírito Santo, mas mesmo lendo a Bíblia, tem vezes que eu penso nas coisas do mundo, que eu caio na carne. E para esse Pedro, Jesus Cristo falou o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E depois ele falou o quê? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ah, é isso. Mesmo eu amando o Senhor, porque a cobiça da minha carne é muito grande, isso impede que eu acredite. Então, eu quero fazer jejum, mas o desejo da minha carne, eu quero comer, impede que eu faça jejum. Eu quero ler a Bíblia, mas a minha carne me impede. Eu quero pregar, mas a minha carne continuamente fica me dando outro coração e faz eu seguir a carne e o mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nós que estávamos presos na carne, no mundo, na cobiça, na ambição, Jesus Cristo sabia disso. Por isso, mesmo surgindo cobiça da carne, ambição, desejo da carne, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, dessa forma, a gente vai poder pregar o Evangelho e viver pelo Evangelho. Jesus Cristo já sabia disso. É assim que Deus nos conduz. Então, eles viram aquele coxo que estava sentado no Templo Formosa, na porta do Templo Formosa. Então, Pedro, ele falou que Jesus Cristo está dentro de mim. Jesus Cristo é quem vai trabalhar. Por que esse Jesus não vai poder curar o coxo? Levanta e anda. Ele vai poder. Mas a carne falou o quê? E se você falar para levantar e ele não levantar? Quando eu estava lá no seminário em Tegu, sempre tinha um mendigo sentado na frente do hospital. Era muito coitado. Sempre estava sentado ali. E aquele mendigo me atormentou muito. Por que me atormentou? Eu tinha vontade de falar para ele, levanta! Sempre que eu olhava, coitado. Dentro de Pedro tinha o Espírito Santo. Então, levanta-te, toma o teu leito em nome de Jesus Cristo e anda. E se não der certo? Então, nenhuma vez eu pude segurar na mão dele para ele se levantar. E como eu não tinha dinheiro naquele tempo, eu só dei moeda para ele 1 ou 2 vezes, mas no final eu nem pude levantá-lo e parti de Tegu. Mas Pedro deve ter tido esse coração também. Como esse coxo vai se levantar? Mas o Espírito Santo habitando no coração de Pedro, ele vai me dar força para vencer a minha cobiça, a minha carne. Então ele vai me dar coração também para vencer o pensamento da carne. E como o Espírito Santo habitava dentro dele, aquele Pedro que tremeu diante da serva, negando a Jesus Cristo, o que esse Pedro falou? Ele falou o quê para aqueles sacerdotes? Você acha que é importante eu obedecer a Deus ou a palavra do homem? Então, eles se assustaram. Nossa, esse homem que parece ignorante, por que ele está tão corajoso agora? Em João capítulo 9 fala sobre o cego de nascença. Esse cego voltou vendo, depois de ir para o tanque de Siloé, e perguntaram, quem é? Como ele está vendo? É ele? Não, não é. Parecido. Não, sou eu mesmo. Quando perguntaram, como você abriu seus olhos? Foi um homem chamado Jesus que passou lodo no meu olho e mandou eu me lavar no tanque de Siloé e voltei vendo. Como isso foi no sábado,
que aquelas pessoas falaram? Ele é pecador. Uma vez eu fui para Israel e lá na frente, a gente foi lá no Muro das Lamentações e era sábado. Não, os fiscais não deixam tirar foto, porque isso também é obra, é trabalhar. Mas os irmãos, eles acham interessante isso. Mas apertar o botão do walkie-talkie, isso não é trabalhar? E apertar o botão da câmera é trabalhar? E o irmão fingiu que não estava ligada a câmera e ligou a câmera assim e filmou tudo. Pessoal, nós temos problemas e dificuldades no coração. Mas se o Espírito Santo habitar em vós, não é o pastor Parque que faz, é o Espírito Santo de Deus quem está fazendo. Assim vocês vão poder ganhar poder. O problema é que eu não sei que existe esse poder dentro de mim. Parece que eu não tenho nada, parece que eu sou fraco. Vocês são fracos. Mas Jesus Cristo de jeito nenhum é fraco. Esse Jesus Cristo, se estiver com vocês, se vocês aceitarem esse Jesus Cristo dentro de vocês, quando vocês aceitam esse Jesus Cristo que lavou seu pecado, então esse Jesus Cristo vai estar dentro do seu coração e vai trabalhar. Parece que não vai dar certo, né, na sua vida. Mas Pedro, sim, Jesus Cristo está comigo. Então, olhando para aquele coxo, Pedro falou o quê? Olha para nós. E ele olhou atentamente. Segurou a mão dele e falou, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E ele se levantou e imediatamente os seus tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Quando a gente recebeu a salvação, aquele de poder de Jesus Cristo ele deu para nós. O Espírito Santo habitando em nós. Como nós podemos receber esse Espírito Santo? Senhor, por favor, eu aceito o Senhor no meu coração. Não é assim, pessoal. Porque a palavra de Deus em si é Deus. Aquela palavra que diz que Jesus Cristo lavou nossos pecados, essa palavra, quando eu aceito essa palavra no meu coração, eu estou aceitando Deus no meu coração, porque Deus é palavra. Se você aceitar essa palavra no seu coração, se vocês receberem o perdão dos pecados no seu coração e tiverem certeza dentro de vocês, o Espírito Santo de Deus vai poder estar trabalhando fortemente. Não olhando para outra situação, outra imagem. Mas naquele momento Pedro ficou corajoso. Vocês também fazendo isso 1, 2 vezes, vocês vão ter coragem. Eu também. Ai, uma pessoa como eu, será que Deus vai trabalhar através de mim? Eu tenho muito pecado, eu fiz muita maldade, eu não leio a Bíblia, eu também vou embora logo no culto de oração, de jejum. Independente dessas fraquezas, pela graça, Ele lavou os nossos pecados na cruz. Pelo sangue de Jesus Cristo, nossos pecados foram lavados brancamente, foram lavados limpidamente. Aceitem isso. Isso é a palavra de Deus, isso é o coração de Deus. Se essa palavra de Deus tomar lugar no seu coração, então, para aqueles que acreditam na palavra e aceitam a palavra, tem o poder de se tornar filho de Deus. E assim, essa palavra vai poder trabalhar dentro de vocês. Ah, essa palavra que trabalha dentro de mim. Desde então, Pedro, onde quer que ele ia, poderosamente ele trabalhava. O apóstolo Paulo também, quando foi para Filipos, uma mulher que estava endemoninhada, estava dando sofrimento para ele. Toda vez que ele passava, aí quando Paulo mandou sair aquele demônio saiu. Ah, devia ter feito isso antes. E naquele momento, Paulo teve coragem. Dentro de nós, Deus está vividamente trabalhando. Dentro de mim,
Eu não sei de nada, tem muitos lugares que eu não fui, mas uma coisa que eu sei é que Deus está vivo dentro de mim. Ele lavou os meus pecados e Ele santificou o meu espírito. O amor do Senhor está vividamente trabalhando dentro de mim. Dentro dos seus corações, Jesus Cristo entrando. Vocês, como um piano, Jesus Cristo quer lhes tocar. Não é o piano em si que faz que cria o som, mas assim como o pianista tocando, ele dá o seu som, assim também o Espírito Santo habitando dentro de vocês, através das suas vidas. Deus quer apresentar e tocar uma linda música. Que as suas vidas sejam, Deus vai abençoar e tornar suas vidas maravilhosas. A santidade e a pureza de Jesus Cristo, eu acredito que vai lhes conduzir até aqui.